Olá, meu nome é Ana Yara, eu sou Jovem Semente 2014 e eu faço Engenharia Química na Unifei. Eu vim apresentar hoje para vocês a Amanda. Ela é Jovem Semente de 2013 e foi estagiária do Instituto Semear em 2013 e 2014. Ela também foi professora de Biologia do CAI. Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui falando com vocês. Obrigada, Aninha, por me apresentar. Na verdade, assim, eu nem sei mais o que eu vou falar, porque tudo que eu ia falar passou no vídeo. Parabéns pelo vídeo, eu estou apaixonada. Na verdade, assim, eu estou muito sem graça de estar aqui depois desse vídeo, porque realmente eu não sei o que eu vou falar. Vocês vão falar, nossa, que chata, o que ela está falando aí de novo, repetindo tudo o que foi passado. Parabéns para a galera de São Paulo. Pelo que eu vi, foi a estreia do vídeo hoje, pelo menos eu nunca tinha visto. Maravilhoso, o senhor Abraham Lincoln representando aí. Que é um apelido, a gente pode chamar de presidente, acho que está bem condizente. E, bom, eu vou tentar falar então um pouquinho mais, alguma coisa que vocês não saibam sobre o Instituto Semear. Antes de eu começar a falar, eu queria saber quem aqui não sabe o que é o Instituto Semear. Você pode ligar a luz, por favor? Quem aqui só conhece o Instituto Semear de nome, não sabe, acha que é uma escola, não... Tá bom. Perguntei só para eu ficar mais nervosa, né? Só para eu falar, vixe, olha a responsabilidade. Então, para falar sobre o Instituto, eu pensei em 5 coisas que vocês têm que saber sobre o Instituto. Então, a primeira é a ideia. Como nasceu o Instituto Semear? Então, assim, vocês ouviram, quem estava aqui de manhã ouviu a palestra do Cagivest, do Leonardo. Então, existe o Cagivest, que é esse cursinho popular sensacional, então eu tive a honra de participar, que é um lugar, assim, onde os alunos são brilhantes. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu estava lá dando aula. É realmente excepcional. E uma coisa aconteceu e foi muito marcante. Que nem vocês ouviram, tem o Thiago Feijão, que já até... até Thiago Feijão? Feijão? Não quer vir aqui contar a história você? Eu acho que ia ser muito mais lindo você que viveu contar a história. Venha. Ele tá vindo! Eu achei que ele não fosse vir. Acho que, como todo bom sonho, né? O mundo, ele conspira. E eu estava lá no CAGE, né? Eu trabalhava lá também como professor, ajudava num monte de coisas. E a gente tinha esse sonho de tentar ajudar os jovens do CAGE que estavam indo para as faculdades e não tinham como se sustentar lá. E vários fatos marcantes aconteceram durante a trajetória do CAGE, de a gente se encontrar com jovens que iam e depois voltavam para a cidade de São José. E a gente falava, puxa, a gente dedicou tanto tempo, esse jovem tem tanto sonho, ele tem tanta coisa legal para fazer, tem um potencial gigantesco. E a gente ficava, será que a gente vai deixar de realizar um sonho? E aí o André, como vocês já ouviram falar aqui, um dia apareceu lá no CAGE falando assim, puxa, eu queria ajudar uns jovens aí a terem muita perseverança e a mudar o mundo. Falei, pô, cara, tem um negócio interessante aqui. Conversei com um tal de Manuel que tem um sonho parecido e talvez se a gente bater um papo, a gente possa gerar alguma coisa legal. E aí no meio desse tempo, no meio do caminho, eu me encontrei com outro amigo meu, que é o Antônio César, que também é um dos fundadores. Compartilhei um pouco com ele, ele já estava começando um outro projeto muito parecido, e aí teve aquele alinhamento de sonhos, aquela conspiração por um sonho maior, e nasceu o Instituto Semear. Espero que tenha sido bonito. A única parte que eu sabia da história que o Feijão não falou é que surgiu quando ele viu um aluno dele trabalhando num caixa de supermercado. Esse aluno tinha passado numa faculdade e tinha voltado para ajudar os pais porque não tinha conseguido ficar lá. Essa é uma história, mas dessa história acontece milhares ou centenas de milhares, não sei, todos os anos nas universidades. E é para isso então que o Semear nasceu. Então o Semear nasceu em 2010 com 10 pessoas e uma sede. E hoje o Semear atende mais de 100 pessoas todos os anos
entram 100 novas pessoas com 3 sedes. Então, hoje a gente tem uma sede em São José dos Campos, uma sede lá no Ceará, que abriu 1 ano depois, e uma sede em São Paulo, que está crescendo absurdamente, que vocês viram a galera aí, tem até o próximo presidente. Então, imagina, eu acredito que quando uma coisa é boa, ela cresce muito rápido. E para mim, o Semear ter crescido tanto em tão pouco tempo é a prova disso. Então, a primeira coisa é a ideia. Vamos para a próxima. Tá bom, mas bolsa será que era o suficiente? Não foi nada difícil perceber que, na verdade, a bolsa não era suficiente. Então, eles foram lá e criaram os 3 pilares do Semear. Então, a gente vai ter o primeiro pilar, a bolsa, que vocês viram no vídeo. Ela é maior no começo e ao longo vai diminuindo. Ela resolve um pouco do problema, mas a ideia, mais do que você dar dinheiro para alguém, é você aprender, você fazer com que a pessoa aprenda a se virar. Então, contando uma história pessoal, eu cheguei aqui no primeiro ano, em 2013. Eu sou super desesperada, como vocês podem perceber pelo jeito rápido que eu falo. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, essa bolsa vai acabar, em novembro eu já não vou mais ter como ficar aqui em São José, eu preciso conseguir emprego. Quando eu cheguei no mês que eu cheguei, eu comecei a disparar meu currículo para todos os lugares, inclusive minha mentora me ajudou muito. 2 meses depois, em maio, então eu entrei na faculdade em março, em maio eu já estava trabalhando na área de engenharia ambiental como estagiária. Então eu não sei se vocês têm noção do que isso significa, mas é muito difícil alguém no primeiro ano da faculdade, 2 meses depois, já ser estagiário na área, e eu consegui isso. E foi muito através desse impulso que o Semear te dá. Então, ele acredita que você não pode ficar numa zona de conforto. Ele acredita que você tem potencial e vamos lá conseguir aumentar mais ainda ele todos os dias. Terceiro pilar, a mentoria. A mentoria é uma das coisas mais fantásticas que o Semear fornece. E ela existe porque eles perceberam que a maioria dos jovens que estão no Semear hoje, eles são o primeiro da sua família a entrar numa universidade. Ou seja, os pais, a mãe, o pai, os irmãos não fizeram faculdade. Então, eles não conseguem, muitas vezes, entender o tipo de problema por qual esses alunos estão passando. E aí entra o mentor. Então, o mentor é aquele cara que já viveu aquela experiência e que está pronto para ajudar esse tipo de problema. E o terceiro pilar, que eu considero um dos pilares fundamentais do Semear, é a rede. A rede é tão importante que, por exemplo, foi através dessa rede que a gente fez esse evento. A gente fez um financiamento coletivo para conseguir dinheiro para fazer esse evento e a gente conseguiu, a gente atingiu a meta. Foi sensacional, todo mundo comemorou ontem quando a gente viu que a meta tinha sido atingida. E esse é o poder da rede. É quando a gente tem alguma coisa e a gente consegue jogar num grupo e solucionar. E outro poder da rede, e que isso eu aprendi no primeiro mês que eu estava no Semear, e foi uma frase muito forte que eu ouvi, e foi mais forte ainda quando eu percebi que ela era verdade. Eu ouvi que quando surgiu a ideia de criar a rede, de ser um dos pilares, foi porque alguém falou, quando você pega um desses jovens e você pega a agenda telefônica deles, o contato mais importante que eles vão ter é de uma secretária que trabalha numa grande empresa. Isso é muito forte. Porque você pega algumas pessoas, o contato dela é muito maior do que isso. E hoje em dia, para você estar inserido no mercado de trabalho, os contatos são fundamentais. E mais forte foi quando eu cheguei em casa, peguei minha agenda telefônica e eu percebi que aquilo era verdade. Então, hoje, com certeza isso não é. Então, hoje, por exemplo, eu já sentei para tomar um café com o diretor do LinkedIn, o Oswaldo, por exemplo. Além das diversas outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo dos encontros e ao longo de tudo que eu participei do Semear. Então, isso é extremamente forte, a rede é extremamente importante para que esses jovens eles possam sair da faculdade e já ser inseridos no mercado de trabalho. Então, vocês viram que assim, o Semear conseguiu contornar tudo aquilo que poderia dar errado. Então, você precisa de dinheiro, mas você precisa se virar. Você precisa de alguém te acompanhar, porque dinheiro não vai ser seu único problema. Mas depois que você terminar a sua faculdade, você vai precisar de uma rede. Então, a gente vai te dar tudo o que você vai precisar para você fazer sua faculdade e se formar bem, né? Então, segunda coisa que eu tinha para falar para vocês, o tripé. Terceira coisa, como você pode participar do Instituto Semear? Porque eu acredito que todo mundo aqui ficou com muita vontade de participar. Então, vão existir basicamente 2 maneiras de vocês entrarem no Semear. A primeira é como voluntário, como mentor ou doando. O que é isso? É você que já é formado e quer acompanhar um jovem, ou você que quer ser voluntário de alguma maneira, ou fazendo as ilustrações do Semear, ou ajudando a postar coisa no Facebook, ou ajudando a organizar esse evento, que é maravilhoso.
Tem diversas maneiras com que você pode contribuir. Se você se interessou em alguma dessas coisas, eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta, vocês pegarem um papel para anotar o próximo slide, para vocês entenderem melhor como vocês podem fazer parte disso tudo. E a outra maneira de vocês participarem do Instituto Semear é sendo um bolsista. Eu vou pedir para acender a luz de novo, por favor. Estou transformando aqui numa balada, né? Tipo, fica piscando a luz, acende, apaga, acende, apaga. Quem aqui são os vestibulandos? Quem aqui está prestando vestibular? No final do ano vai estar pintado de tinta, vai entrar e realizar o sonho de entrar na faculdade. Então agora meu papo é com vocês. Como vocês fazem para se tornar um bolsista do Instituto Semear? Pode deixar acesa só um minutinho. Para isso, vocês têm que participar de um processo seletivo. Como é que vocês participam do processo seletivo? Eu vou ensinar os 3 passos que vocês precisam e depois eu vou explicar por que eu vou fazer esses 3 passos com vocês e vocês vão ter que fazer juntos. Não só ele, galera, mas todo mundo vai ter que fazer junto, tá bom? Porque, né, fica sem graça a pessoa lá pagando mico e a pessoa do lado não. Então, para ser mais legal, todo mundo paga mico junto. Os 3 passos para você se tornar um bolsista do Instituto Semear, eu vou ter que largar o microfone. Eu espero que todo mundo continue me ouvindo. Todo mundo ainda consegue me ouvir? Sim. Então tá bom. Quando eu falar dos 3 passos, eu vou falar o primeiro. Eu vou falar assim, então, são 3 passos. O primeiro, aí vai todo mundo falar, estudando, e fazer assim, ó. Então eu vou falar, então qual é o primeiro passo? E todo mundo, estudando, mó animado, e fazer assim. O segundo passo, comemorando, e fazer assim. O que é o comemorando? Vai ser um dos momentos mais especiais da vida de vocês. Vai ser quando vocês virem o nome na lista de vocês, ligar pra família, postar na página do Facebook, arrepiar, chorar, ver todo mundo chorando, ir pro Cajiveste e gritar o Esse é o comemorando, então ele tem que ser muito forte. E o terceiro passo, então quando eu falar, tem um terceiro passo, qual que é? É se inscrever. Então o processo seletivo do Semear, ele abre quando saem as respostas dos vestibulares. Então saiu o seu nome, no outro dia, quando você já tiver só com tinta na orelha, você vai entrar no site e se inscrever. Então, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tá bom. Então, gente, tem 3 passos para ser bolsista do Instituto Semear, é super simples. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, se inscrevendo. Obrigada por passarem esse mico comigo. Eu não ia fazer isso com vocês. Eu fiz isso na primeira vez que eu falei no Semeares. E eu falei, cara, eles me odeiam, né? Eles vão jogar tomate em mim quando eu sair lá fora. Pessoa chata, num sábado, ficar fazendo as pessoas se mexerem. Mas esse ano eu encontrei uma menina, gente, na rua, e ela lembrava disso. Ela olhou pra mim e fez assim. Ou ela me viu em alguma balada, ou ela lembrava, entendeu? E aí eu falei, nossa, eu vou ter que fazer de novo. Então eu não fiz ano passado, mas agora eu vou ter que fazer todos os anos. Quem vier todos os anos vai fazer isso. É a vida. Aqui são os encontros dos mentores. Então, para quem quer participar de alguma maneira, ou sendo voluntário, ou sendo mentor, ou qualquer coisa desse tipo, essas são as datas, os horários. O local é no Vicentina Aranha, né, André? É no Vicentina Aranha, no Parque Vicentina Aranha. Para mais informações, é só procurar a Andrea, a moça mais animada que tem no Instituto Semear, olha lá. Olá. Muito animada. E para conseguir mais informações de qualquer maneira de participar do Instituto. Agora, eu vou para o último passo, para a penúltima coisa que eu queria falar para vocês. Então tá bom. Então a gente acredita que a gente já sabe tudo do Instituto Semear, né? Então o Instituto Semear é 3 pilares, surgiu no Cajiveste, tem o tal da dancinha e tal. Na verdade, não. Eu sempre falo para as pessoas, isso daí é como eu apresento o Instituto Semear, é como ele surgiu, é como ele é administrativamente. Mas o Instituto Semear não é isso. Na verdade, o Instituto Semear são as pessoas que fazem. São os mentores, é a parte administrativa, é o conselho fiscal, é quando eles ensinam para a gente a importância de ser honesto, é quando eles acreditam nos jovens que podem tornar o Brasil um país melhor. Porque essa é a ideia de quando o Instituto Semear surgiu. Então, ele veio para resolver um problema, ele não quer que você desista do seu sonho de fazer faculdade por falta de dinheiro,
mas com isso, na verdade, ele acabou vendo que dava para ser muito maior. Dá para você investir em jovens que vão fazer mudanças onde quer que eles estejam. Então, eles vão fazer o Mediares, eles vão para o Canadá e vão ter seu nome na lista de melhor aluno, eles vão ser presidente, eles vão ser qualquer coisa. Eles vão ser capazes de transformar onde quer que eles estejam. Então, o Instituto Semear, ele é pessoas. Ou de um lado, aquele que ajuda, ou do outro. Então, agora eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês que aconteceu hoje. Eu trabalho dando aula. E semana passada, 2 semanas atrás, eu fui falar com o André. Eu falei, Dé, eu estou precisando de uma bicicleta, porque eu vou trabalhar de bicicleta, e eu estava com uma bicicleta emprestada, eu tive que devolver. E aí você acha que a gente consegue uma bicicleta? Porque não dá para comprar uma. Ele falou assim, vou postar na rede. Aí falou, mandou um e-mail. Aí, um dia depois, um mentor do Semear, que eu acredito que não me conheça, ou que me conheça de vista, assim, falou, eu tenho uma bicicleta. Aí eu falei, sério? Então tá bom, então vai ir buscar. Aí fiquei 3 dias tentando ir buscar a bicicleta, só que ele morava super longe da minha casa, e eu só fico livre depois das 8, 9 horas da noite. Então todos os dias aconteceu alguma coisa e eu não consegui ir buscar. Hoje eu cheguei e ele falou, só que ela tá com o pneu furado, ela tá meio enferrujada. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu me viro. Hoje de manhã, quando eu tava saindo, vindo pro Semeares, o porteiro me chamou. A bicicleta tava na minha garagem, nova, ele pintou de rosa, o pneu tava ilustrado, que eu nunca vi um pneu brilhar tanto. Eu não sei o que ele passou naquele pneu. E eu ganhei minha primeira bicicleta. Não foi do meu pai, não foi de ninguém da minha família. Foi de alguém do Semear que simplesmente acredita que a gente pode fazer alguma coisa, acredita na gente e decidiu mais que doar o tempo dele, mais que doar a bicicleta dele, doar o tempo dele e ter esse trabalho de levar a bicicleta na minha casa. E isso não tem preço, e é isso que faz de verdade o Instituto. Então, se alguém perguntar para vocês o que é o Instituto Semear, não é 3 pilares, não é nada das coisas que eu falei antes. O Instituto Semear é isso. É essa união de pessoas que são capazes de se doar tanto pelos outros. E é por isso que meu último passo é obrigada. Não só obrigada por vocês, por estarem me ouvindo, mas principalmente obrigada por toda essa galera que faz o Instituto. Obrigada por fazer com que eu tivesse chegado no 3º ano da faculdade. Talvez, se não fosse por vocês, muito provavelmente eu faria parte da porcentagem que larga a faculdade por falta de dinheiro, e vocês sabem disso. Obrigada por fazer esse evento e mostrar para todo mundo essas histórias, por envolver, por inspirar. Obrigada por acreditar no sonho de cada uma dessas 100 pessoas que vocês ajudam e apoiam todos os anos. Obrigada por todo mundo, eu acho que por todos os jovens sementes, por estarem ajudando a gente a construir não só esse sonho, mas a esperança da gente ter um Brasil melhor nos próximos anos. Obrigada.